Olá pessoal, estamos novamente para darmos continuidade no nosso conteúdo de teoria dos números. Aqui nas aulas anteriores a gente viu os axiomas de Peano, vimos um pouco de indução, a gente fez, a gente apresentou para vocês que o conjunto dos naturais é fechado para adição e para multiplicação, assim como o conjunto dos inteiros também é fechado para essas duas operações. Fizemos continuidade com a divisão nos inteiros, apresentando algumas proposições e praticamente mostrando que para que uma divisão aconteça nos números inteiros é porque eu posso, se um número, um inteiro A divide um número B, é porque dá para me escrever esse número B e diz na forma de um produto de A por algum outro inteiro. Então, em síntese, é isso. Basta a gente perceber esse processo. Hoje nós vamos continuar apresentando algumas proposições e na próxima aula nós vamos apresentar algumas divisões importantes. Antes da gente iniciar nossa aula, é importante que a gente passe alguns comunicados. Vocês devem estar postando os materiais para depois a gente estar gerando a primeira nota de vocês na disciplina. Alguns alunos já fizeram isso, só que alguns ainda estão em débito. Então a gente pede que o mais breve possível que você faça a entrega desse material, a postagem do material. As dúvidas que tiverem recorrente, não precisa se preocupar, deixa que a gente corrige. Então, continuando nossa aula, vamos apresentar hoje algumas proposições na divisão dos inteiros. Então, são proposições importantes que vocês, conhecendo elas, utilizam para fazer algumas demonstrações, algumas provas de um modo bem mais fácil. Então, vamos iniciar. A divisão dos inteiros diz: proposição: seja A, B, C pertencente aos inteiros, tais que A divide B mais C ou A divide B menos C. Então, A divide B, que equivale a A dividir C. Ora, pessoal, para a gente demonstrar essa proposição, nós vamos fazer em algumas etapas. Então, inicialmente, vamos começar, e aí eu vou deixar uma parte da demonstração também para vocês, que é muito repetitivo, vocês vão ter que trabalhar também um pouco. Então, primeira parte. Se A divide B mais C, então tem que existir um inteiro M, um M pertencente aos inteiros, de modo que B mais C seja escrito na forma do produto de M vezes A. Então, para qualquer divisão nos inteiros, isso aí, se um número divide aquele outro, é porque dá para me escrever na forma de produto. Então, se o A divide o B, então existe um N qualquer, que eu posso escrever B como N vezes A. Se você fizer a substituição de B na equação que a gente encontrou anteriormente, juntando as duas igualdades que nós temos, o que é que nós temos? Ao invés de ficar B mais C igual a MA, nós vamos ter quem é B? Não é N vezes A? Então, N vezes A mais C igual a MA. Então, passando o NA para o segundo membro e isolando o C no primeiro, a gente tem o quê? Que C é igual a MA menos NA. Colocando em evidência o termo A, o C vai ser quem? A vezes M menos N. Ora, se o C pode ser escrito na forma de produto com A, então significa o quê? Que o A divide o C, ok? Portanto, a gente conclui o quê? Que o A divide C. Isso. A implicação contrária à volta dessa demonstração é de modo semelhante. Então, vocês ficam aí a título de exercício para vocês, até porque é repetitivo, é a mesma coisa, você vai fazer voltando. Se o A divide o C, é porque existe um valor qualquer que multiplicando, e aí você volta que encontra o mesmo processo. Não é difícil não. Vamos treinar também. Então, vamos continuando aqui. Mais uma, continuando aqui. Para o caso em que A divide B menos C, como é que vai ficar?
Ora, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, só que nós vamos já aproveitar algumas coisas, né? Como a gente sabe que o A divide B menos C e o A divide B, como foi mostrado anteriormente, se o A divide B menos C é porque existe um valor qualquer que diz que o B menos C seja o produto de A vezes alguma coisa. E se o A divide o B, é de modo semelhante. É porque o B é igual ao A vezes alguma coisa. Então, quando a gente substitui um no outro, no final nós vamos encontrar o quê? Que menos C é igual ao produto de A vezes alguma coisa. Ou seja, nós vamos encontrar que o A divide menos C. Se o A divide menos C, ora, se ele divide o oposto de C, então ele também divide o C. Uma coisa evidente. Então, também é repetitiva, que nem a anterior. A gente vai deixar aí para vocês a complementação dessa demonstração. Mas é simples, é fácil, não tem dificuldade. A outra proposição que a gente tem para apresentar é o seguinte: se A, B e C pertencem aos inteiros, de tal modo que A divide B e A divide C, então, para qualquer x e y dos inteiros, o A vai dividir o produto de x com B mais y com C. Pessoal, essa parte aqui é muito importante vocês fixarem bem, porque lá na frente nós vamos estudar uma coisinha chamada equações diofantinas, que utiliza muito essa estrutura. Então é importante que vocês dominem essa parte, porque nós vamos utilizar bem isso aqui lá na frente. Okay? Então vamos mostrar aqui como é que isso aqui acontece, né? Então a demonstração vai ser feita assim: se o A divide o B e o A divide o C, então existe um M e um N dos inteiros, de tal modo que eu posso escrever o B como um produto de A vezes o M e um C vezes um produto de N vezes o A. Ou seja, eu posso escrever tanto o B quanto o C na forma de produto por A. Então, isso caracteriza a divisão. Desse modo, o que é que a gente tem? Que x mais B mais y mais C, substituindo o valor de B que a gente obteve anteriormente, B não é M vezes A, então vai ficar x vezes M vezes A. E o C não é N vezes A, então vai ficar Y vezes N vezes A. Então, nossa estrutura vai ficar como? X vezes M vezes A mais Y N vezes A. Ou seja, se eu colocar o A em evidência, eu vou encontrar x vezes M, A vezes x M mais YN, ok? Então, como está escrito na forma de produto por A, o que aqui quer dizer? Que o A divide esse x vezes B mais Y vezes C. Ora, é o que a gente pode concluir. Então, vejam que é uma demonstração bem simples, né? Porém, importante. Memorizem e incorporem essa proposição para vocês, porque nós vamos utilizar ela muito mesmo. E ela é importante para poder ter compreensão clara lá no estudo de equações diofantinas, que é um conteúdo posterior a esse. Então, essa proposição é importante. Continuando, vamos deixar o recado, nós vamos postar mais uma lista de exercícios para vocês. Eu quero que vocês respondam e postem o material o mais breve possível. E mais um puxãozinho de orelha para aqueles que estão me devendo a lista que ainda não postaram. Façam isso o mais breve possível. Eu sei que alguns estão com dificuldade de encontrar, de acesso à internet, a gente entende essa dificuldade está para todo mundo está passando por situações difíceis, mas eu acho que você tem que aproveitar e estudar, porque nós também estamos tendo com tempo, não está tendo nenhuma aula à noite, vocês todos tinham o horário encorpado à noite, então nesse horário da noite estudem, aproveitem e estudem. Então essa recomendação que a gente deixa para vocês, eu espero que vocês façam a postagem do material o mais breve possível. Agradeço a todos, né? E bons estudos. Até mais.